Sempre tive uma rotina intensa na academia. Gostava de manter meu corpo em forma, cuidar de mim mesma. Mas nunca imaginei que aquele lugar se tornaria palco de algo tão proibido e excitante. Tudo começou de forma sutil. Ele era meu personal trainer há meses. Alto, com um corpo incrivelmente definido, olhos penetrantes e uma voz que sempre me deixava um pouco desconcertada. Nosso contato sempre foi profissional, mas havia algo no ar. Uma tensão quase palpável, um jogo silencioso que até então eu fingia não perceber. Naquela tarde, cheguei com uma roupa mais provocativa do que o habitual. Um top justo que deixava minha barriga à mostra e uma legging que destacava cada curva do meu corpo. Eu queria testá-lo, queria saber se ele também sentia aquele fogo que queimava em mim. Durante os exercícios, percebia seus olhos me acompanhando de forma discreta, mas constante. Cada toque dele para corrigir minha postura parecia durar mais do que o necessário, e eu sentia minha pele se arrepiar ao menor contato. Enquanto fazia agachamentos, ele se posicionou atrás de mim, segurando levemente minha cintura para ajustar meu movimento. Senti seu calor através do tecido fino da minha roupa. Meu coração disparou, e eu soube que estava brincando com fogo. Sua respiração próxima ao meu ouvido e o leve roçar de seus dedos me deixaram sem ar. Terminamos a série, mas a tensão entre nós dois não diminuiu. Pelo contrário, parecia crescer a cada segundo. Ele sugeriu que fossemos para a sala de alongamento, onde haveria mais privacidade. Meu corpo inteiro tremia, mas não era de cansaço. Eu o segui, sabendo exatamente o que poderia acontecer ali. Deitei-me no colchonete e ele se aproximou, começando a alongar minhas pernas. Suas mãos firmes deslizaram lentamente pelas minhas coxas, provocando uma sensação deliciosa que se espalhava pelo meu corpo. A cada movimento, sua pele roçava na minha de forma sugestiva. Era um jogo de provocação, e nenhum de nós queria parar. Quando ele se inclinou para a frente, senti seus lábios roçarem de leve na minha nuca. Meu corpo inteiro se arrepiou, e eu não consegui conter um suspiro. Ele não disse nada, apenas continuou deixando beijos suaves pelo meu pescoço, enquanto suas mãos exploravam meu corpo com mais intenção. Eu não conseguia mais pensar, apenas sentir. Os sons ao redor pareciam ter desaparecido. Estávamos em um mundo à parte, onde apenas nossos corpos e aquela tensão insuportável existiam. Ele me virou delicadamente, fazendo com que nossos olhares se cruzassem por um instante. Eu podia ver o desejo em seus olhos, o mesmo desejo que queimava em mim. O proibido tornava tudo mais intenso. Sabíamos que qualquer um poderia entrar naquela sala, mas a ideia de sermos pegos só tornava aquilo ainda mais excitante. Ele deslizou as mãos pelos meus braços, descendo até minha cintura, enquanto me puxava suavemente para mais perto. Meu corpo reagia automaticamente, como se tivesse sido programado para aquele momento. Sentir o calor dele tão próximo me deixava em um estado quase febril. Eu mal conseguia respirar, e meu coração batia tão forte que parecia ecoar pela sala. Ele continuou explorando cada parte do meu corpo com uma intensidade quase reverente. Seus dedos traçavam caminhos que deixavam minha pele em chamas, e eu me sentia completamente à mercê daquele homem. Não havia mais volta. Estávamos entregues a algo que já não podíamos controlar. Nossos corpos se moviam em perfeita sintonia, como se já soubessem exatamente o que fazer. Cada toque dele parecia acender algo dentro de mim, uma chama que eu não sabia que existia. Ele conhecia cada ponto sensível, cada lugar que me fazia suspirar. E eu me deixei levar, completamente perdida naquele jogo de sensações. Quando finalmente paramos, ficamos por um momento apenas olhando um para o outro, tentando recuperar o fôlego. Havia um silêncio confortável entre nós, como se palavras fossem desnecessárias. Ambos sabíamos que aquele era apenas o começo. Algo havia mudado, e não havia como voltar ao que era antes. A partir daquele dia, nossos encontros na academia se tornaram diferentes. Cada sessão de treino era carregada de uma tensão quase insuportável, e cada toque, por mais inocente que pudesse parecer, trazia à tona as memórias daquela tarde. Eu me pegava escolhendo roupas que sabia que chamariam a atenção dele, e ele parecia fazer questão de manter o contato físico o máximo possível. Houve dias em que quase nos perdemos de novo,
mas sempre havia algo que nos impedia de ir até o fim. Talvez o medo de sermos descobertos, talvez a consciência de que aquilo era errado. Contudo, foi em uma noite específica que a tensão atingiu seu ápice. Depois de um treino exaustivo, ele sugeriu que fizéssemos um alongamento adicional. Fui conduzida até uma sala lateral, onde poucas pessoas iam naquele horário. Conforme ele começava os movimentos, sentia suas mãos percorrerem minhas pernas de maneira quase reverente. O contato era sutil, mas carregado de significado. A cada toque, meu corpo respondia de forma quase involuntária, e percebi que não era a única a sentir aquilo. Seus olhos me fitavam intensamente, e a proximidade tornava impossível ignorar a eletricidade entre nós. Sabíamos que cruzar aquela linha era arriscado, mas naquele momento o risco parecia ser a última coisa em nossas mentes. Embora não tenhamos ido até o fim daquela noite, aquele episódio selou algo entre nós. Desde então, cada olhar e cada gesto carregava o peso daquela tensão não resolvida, nos prendendo em um ciclo de desejo e expectativa. As noites se tornaram longas e inquietas. Eu revivia cada toque, cada beijo, cada suspiro em minha mente, desejando desesperadamente que aquilo acontecesse de novo. O proibido havia se tornado viciante, e eu já não sabia mais como lidar com aquilo. Tudo o que eu queria era sentir novamente suas mãos em meu corpo, seu calor, seu toque que me fazia perder a razão. Até que um dia ele me chamou para um treino extra, em um horário em que a academia estaria praticamente vazia. Meu coração disparou ao receber a mensagem, e eu sabia que não era apenas um treino comum. Havia algo implícito ali, algo que ambos desejávamos, mas não ousávamos admitir em voz alta. Cheguei na academia com o coração acelerado e as mãos trêmulas. Ele já estava me esperando, e ao ver seu sorriso, soube que aquela noite seria diferente. Não precisávamos de palavras. Estava tudo ali, no ar, pronto para explodir a qualquer momento. Ele me conduziu até a sala de alongamento, como da primeira vez. Mas, desta vez, não havia hesitação. Assim que a porta se fechou, ele me puxou para si, e nossos corpos se encontraram em um abraço desesperado, como se não pudéssemos mais esperar nem um segundo. Seus lábios encontraram os meus com uma urgência que me deixou sem ar, e eu me entreguei completamente, sem pensar nas consequências. A sensação era indescritível. Estar ali nos braços dele, sentindo cada centímetro de seu corpo contra o meu, era tudo o que eu queria. E por mais que soubesse que aquilo era errado, eu não conseguia me importar. Tudo o que importava era aquele momento, aquele desejo que nos consumia e nos fazia perder a razão. Depois daquela noite, as coisas mudaram de vez. Nosso relacionamento deixou de ser apenas profissional, e passamos a nos encontrar fora da academia. Cada encontro era carregado de paixão e desejo, e cada despedida era difícil. No entanto, essa nova fase trouxe também um turbilhão de emoções contraditórias. Eu me sentia dividida entre a excitação de viver algo tão intenso e o medo constante de sermos descobertos. Cada vez que nos encontrávamos, a adrenalina dominava meu corpo, não apenas pelo desejo, mas pelo risco que corríamos. O que antes era uma simples rotina de treino se transformou em um jogo perigoso de aparências, onde precisávamos disfarçar nossos sentimentos na frente de todos. Havia também a preocupação de que esse envolvimento pudesse afetar minha reputação ou a dele. Apesar disso, não conseguíamos evitar. O proibido exercia um fascínio irresistível sobre nós. Além do impacto emocional, essa mudança também interferiu em minha vida diária. Eu me pegava pensando nele a todo momento, revivendo em minha mente cada toque e cada beijo. Até minha performance nos treinos mudou, pois eu já não conseguia focar como antes. Ele percebia isso e, sutilmente, tentava me ajudar a manter o equilíbrio. Mas bastava um simples olhar mais demorado para que toda aquela tensão retornasse com força total. Houve um dia em especial que marcou essa nova fase. Durante um treino mais pesado, ele se aproximou enquanto eu fazia um exercício, e o contato entre nós foi inevitável. Sentir sua presença tão próxima despertou em mim uma mistura de excitação e nervosismo, e eu soube que precisávamos ser ainda mais cuidadosos. Contudo, naquele momento, tudo o que eu queria era esquecer qualquer consequência e me entregar novamente ao desejo avassalador que nos consumia. Eu sabia que aquilo não podia durar para sempre,
mas enquanto durasse eu aproveitaria cada segundo. O proibido continuava a ser uma constante em nossas vidas, mas de alguma forma, isso só tornava tudo mais intenso. E embora soubesse que aquilo era arriscado, eu não conseguia parar. Estava viciada nele, no jeito como me fazia sentir, na intensidade de cada momento que passávamos juntos. Nossos encontros se tornaram mais frequentes e cada vez mais ousados. Às vezes, durante o treino, ele se aproximava, sussurrava algo no meu ouvido que fazia meu corpo inteiro estremecer. Outras vezes, bastava um olhar para que eu soubesse exatamente o que ele estava pensando. Era um jogo constante de sedução e desejo, e nenhum de nós parecia disposto a desistir. Uma tarde, quando estávamos sozinhos na área de peso livre, ele se aproximou por trás, suas mãos firmes segurando minha cintura enquanto eu levantava os pesos. "Está perfeita assim", ele sussurrou, e meu corpo inteiro reagiu ao tom da sua voz. Eu sabia que qualquer um poderia nos ver, mas naquele momento, não me importava. A adrenalina, o risco, tudo tornava aquilo ainda mais excitante. Depois daquela tarde, nosso jogo se intensificou. Cada treino era uma oportunidade de nos provocarmos, de testar até onde conseguíamos ir sem sermos pegos. E, por mais perigoso que fosse, eu não conseguia parar. Estava completamente entregue a ele, ao nosso desejo proibido. Certa vez, durante um desses treinos, ele me puxou para um canto mais isolado da academia, onde não havia câmeras. "Precisamos parar com isso", ele disse, mas seus olhos diziam o contrário. "Você quer mesmo parar?", eu perguntei, desafiadora. Ele não respondeu. Em vez disso, me puxou para si, e nossos lábios se encontraram em um beijo intenso e desesperado. Sabíamos que aquilo era errado, mas também sabíamos que não conseguiríamos parar. E assim seguimos, vivendo esse romance proibido e irresistível, sem saber onde ele nos levaria, mas dispostos a seguir em frente, custe o que custar. Aquela rotina secreta nos mantinha em constante alerta. Cada toque furtivo, cada olhar carregado de desejo, tornava tudo ainda mais viciante. Nós dois sabíamos que uma hora poderíamos ser flagrados, mas a adrenalina desse risco parecia ser o combustível que nos mantinha conectados. E eu estava disposta a pagar o preço, se fosse necessário, por mais momentos ao lado dele. Em uma dessas noites em que a academia estava quase vazia, ele me chamou para a sala de equipamentos desativada, um espaço afastado onde poucas pessoas passavam. Eu hesitei por um momento, mas a curiosidade e o desejo falaram mais alto. Assim que entramos, ele trancou a porta atrás de nós, e antes que eu pudesse pensar, senti suas mãos firmes segurando minha cintura. O calor do seu corpo me envolveu, e mais uma vez, me vi completamente entregue à última onda de desejo que ele despertava em mim. O espaço apertado e silencioso apenas intensificava a tensão entre nós. Sabíamos que o risco de sermos pegos era real, mas naquele momento isso não importava. O proibido, a urgência e a necessidade de estarmos juntos tornavam tudo ainda mais irresistível. Quando finalmente saímos da sala, tentei disfarçar a euforia que ainda dominava meu corpo. Ele, com seu autocontrole habitual, apenas sorriu de canto, como se aquilo fosse apenas mais um capítulo do nosso perigoso jogo. Depois daquela noite, percebi que algo dentro de mim havia mudado. Não era apenas o desejo que me prendia a ele. Havia também um sentimento mais profundo, algo que eu não queria admitir nem para mim mesma. E ao olhar para ele durante os treinos, percebia que talvez ele sentisse o mesmo. Mas estávamos presos em uma situação sem saída, onde a paixão e o medo de sermos descobertos caminhavam lado a lado. Até que, certo dia, ele me chamou para conversar. O tom sério em sua voz me deixou apreensiva. Nos encontramos em um café próximo à academia, um ambiente neutro, longe dos olhares curiosos. "Precisamos parar com isso", ele disse, sem rodeios. "Está ficando arriscado demais." Meu coração apertou, mas eu sabia que ele tinha razão. O que tínhamos era intenso, mas também perigoso. Naquele momento, percebi que, por mais que desejasse continuar, não valia a pena arriscar tudo. Concordei, embora meu coração dissesse o contrário. Nos despedimos com um último olhar carregado de saudade e desejo, sabendo que aquela seria a última vez. Nos dias que se seguiram, tentei voltar à minha rotina normal, mas tudo parecia diferente. A academia já não tinha o mesmo brilho,
e cada canto daquele lugar me trazia lembranças dele. Sabia que era o certo a se fazer, mas isso não tornava a dor da despedida mais fácil. Com o tempo, a saudade foi dando lugar a uma lembrança doce e intensa de algo que vivi e nunca esquecerei. Ele foi, sem dúvidas, uma das experiências mais marcantes da minha vida. E mesmo que nunca mais nos falássemos, sei que sempre guardarei aquele sentimento com carinho, como uma chama que, embora apagada, ainda deixa seu calor. Agora que você conhece a verdade, o que faria no lugar dela? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe seus pensamentos. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para receber as próximas histórias intensas e envolventes. Obrigado por assistir e até a próxima!